E aí, pessoal, essa é a nossa 27ª videodica e eu vou finalizar o período militar com os dois últimos presidentes militares. Após o Médici, tivemos o governo de Ernesto Geisel. Seu governo vai de 1974 a 1979. Ele pertencia à linha democrática e assumiu o governo com a missão de realizar a abertura política. O que era essa abertura política? Essa abertura ela seguia a lógica proposta pelo golpe de 64, que era acabar com a ameaça comunista, limpar a corrupção e retornar aos quartéis. E isso agradava os militares e quase toda a sociedade civil. A partir de 1973, a economia entrou em declínio por causa da falta de financiamento externo e também a crise internacional do petróleo, o que fez com que os juros internacionais aumentassem e a dívida externa brasileira crescesse de forma galopante. A saída para os militares era deixar o poder, mas isso deveria ser de forma lenta, segura e gradual, para evitar o acesso imediato da oposição no poder e para dar tempo de tentar consertar os erros da linha dura. Enquanto o Geisel começa essa abertura política dando liberdade de expressão para quase todos os jornais e revistas e com o desmantelamento dos órgãos de repressão, nos porões dos quartéis do Exército e da Polícia continuavam as torturas contra os cidadãos. Em 1975, o jornalista da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, foi preso e torturado no doicode. Sabe o que aconteceu? O Exército liberou uma foto para a imprensa na qual o Herzog aparecia enforcado. O detalhe é que como uma pessoa se enforca naquela altura que estava colocada a corda? Esse sim é ninja. Ninguém acreditou, nessa mentira, nessa suposta mentira do Exército, da polícia, e este fato gerou uma grande comoção nacional. Só lembrando, gente, que em 1976 o operário Manuel Fiel Filho morreu nas mesmas circunstâncias que Herzog. O Geisel vai ficar indignado com o exército e vai enfrentar a linha dura. Com isso, houve uma campanha contra o Geisel que não vai surtir o efeito esperado, que era de tirar ele do poder. Como a oposição estava crescendo, o Geisel lança novas leis, como, por exemplo, a de 1976, que era a Lei Falcão. Essa Lei Falcão limitava a propaganda eleitoral na rádio e na televisão. Em 1977, ele lança o Pacote de Abril. O que esse pacote fazia? Ele fechava o Congresso Nacional, aumentava para 6 anos o mandato do próximo presidente, além do Pacote de Abril também caçar mandatos e, destaquem, criava senadores biônicos. Que eram esses senadores biônicos? Eram senadores eleitos pelo governo e não pelo povo. Apesar dessas leis, o Geisel estava disposto a acabar com a repressão, criando a Emenda Constitucional número 2, que acabou com o AI-5, o Ato Institucional número 5 e os demais atos institucionais. Além da Lei da Anistia, que beneficiava todos os acusados e condenados por crimes políticos, inclusive os militares. Lembrando, gente, que essa lei da anistia ela só foi colocada em prática no governo posterior, que é o governo de Figueiredo, E em nível externo, o Geisel vai desenvolver o pragmatismo responsável, que consistia em não se colocar totalmente ao lado dos Estados Unidos nas questões internacionais. No seu governo foram criadas obras faraônicas como as hidrelétricas de Itaipu, Sobradinho e Tucuruvi.
Tivemos também o segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento. O que era este Plano Nacional de Desenvolvimento? Visava o crescimento econômico e melhor distribuição de renda, mas nenhum foi colocado, né? Nenhum foi alcançado. Tivemos um acordo com a Alemanha para construir as usinas nucleares de Angra dos Reis e, em 1975, o projeto Proálcool, com o objetivo de substituir a gasolina pelo produto derivado da cana-de-açúcar. Muito bem, pelo Geisel, por este governo, era isso, e a gente vai dar sequência com o próximo governo e último do período militar, chamado Figueiredo. O seu governo vai de 1979 a 1985 e ele pertencia à linha democrática e deveria prosseguir com a abertura política iniciada com Geisel. Quando o Figueiredo assume, o Brasil estava em uma crise econômica, que era, né, um reflexo da crise do milagre econômico. Não tinha investimentos estrangeiros e havia juros, né, altos juros. E a dívida externa do Brasil havia aumentado. Todos esses problemas começaram a veicular nos meios de comunicação, né? Os problemas começaram a aparecer, porque antes esses meios de comunicação ou estavam proibidos ou fechados. Por isso, aumentou a oposição ao governo e a sociedade, né, civil, né, a sociedade civil se organizou na luta contra a ditadura. Em 1975 foi organizado o movimento de custo de vida, né, contra o aumento do custo de vida e da miséria. A Igreja Católica criou as comunidades eclesiais de base, que passaram a ter um posicionamento voltado para os interesses das comunidades carentes. O movimento estudantil voltou a atuar e a exigir a democratização. Os sindicatos deixaram de temer a repressão militar, né, fazendo uma greve que paralisou o ABC paulista. Lembrando, gente, que o grande líder dos sindicatos, né, foi o Luiz Inácio da Silva. Aqui eu fiz uma brincadeira, né, para lembrar do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E podemos destacar também o surgimento da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, com a finalidade de organizar o movimento operário e a luta por melhores condições de vida. Os primeiros passos para a total abertura política foi a colocação em prática da Lei da Anistia. Mas essa lei da anistia ela não foi geral e irrestrita como queria a população, porque os presos políticos acusados de terrorismo continuaram presos. Em 1979, o Figueiredo colocou fim ao bipartidarismo e vai permitir o pluripartidarismo. O objetivo do Figueiredo estava claro: concluir a abertura política e democratizar o Brasil. No entanto, a extrema-direita, representada pela linha dura, mais grupos como o CCC, né, Comando de Caça aos Comunistas, não aceitaram essa realidade e vão começar a realizar vários atentados contra entidades favoráveis a essa abertura política. O atentado que teve maior repercussão foi o atentado do Rio Centro. A partir de 1983, tivemos um movimento conhecido como Campanha das Diretas Já, que queria eleições diretas para presidente. Com isso, com essa Campanha das Diretas Já, foi votada, na verdade, uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira. Essa emenda previa eleições diretas para presidente em 1985. Como essa emenda Dante Oliveira não atingiu o número de votos necessários, ela foi derrotada. Após a derrota, houve eleições indiretas, tendo como candidatos Paulo Maluf e Tancredo Neves.
O Tancredo ganha, mas um dia antes de tomar posse foi internado e devido a complicações acaba falecendo. Assume então o seu vice, José Sarney. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido. Até mais!